Começa agora mais um Somos ABTU, um programa em parceria entre a TV Unesp e a Associação Brasileira de Televisão Universitária, que tem por objetivo aproximar os gestores e gestoras que fazem a nossa ABTU. Hoje temos o prazer de receber aqui em nosso programa Fabiano Pereira, ex-presidente da ABTU, que me antecedeu neste cargo. Olá, Fabiano, prazer ter você aqui. Prazer estar aqui com você, professor Francisco, e com o pessoal que nos assiste. Hoje vai ser bem tranquilo de conversar, né? Porque os problemas são bem comuns, né? Você enfrentou bastante, eu estou enfrentando agora, então a gente vai ter bastante assunto para falar um pouquinho aí para os nossos associados. Mas, Fabiano, como o nosso objetivo aqui é começar mesmo apresentando, né, os gestores e gestora, para que a gente possa conhecer um pouquinho, né, da nossa expertise, do que nos levou, né, até estar à frente de uma televisão universitária, fala um pouquinho de você. Como é que você chegou até a TV USP aí em Piracicaba? Perfeito. A minha história com a TV, com televisão, começa em 1989, na verdade, ainda na TV comercial. Mas, depois de uma longa caminhada, em 2003, eu ingresso, então, no universo, né, no campo público da televisão, através de uma televisão universitária, na época a TV Unimep, onde eu permaneci até 2011, ano no qual eu fui convocado como resultado de um concurso que fiz no ano anterior e vim para a USP, para a Universidade de São Paulo, aqui no campus de Piracicaba. Na época, 2010, o então reitor criou uma rede USP de rádio e televisão e, por conta da criação dessa rede, ele estabeleceu alguns polos no interior. Até então, só existia TV USP na capital paulista. Ele, então, como primeiro ato da criação dessa rede, ele estabelece polos em Ribeirão, em Piracicaba e em Bauru, né? E eu, então, como morador de Piracicaba, na época, como falei, trabalhando numa TV universitária e gerindo o canal universitário de Piracicaba, havia feito concurso, fui convocado e passei a integrar, então, a equipe da TV USP como produtor, né? Nós éramos 4 profissionais no começo, e de 2013 para cá somos 3 profissionais, né? Um produtor, que sou eu, que acaba acumulando a função também de repórter, né, de jornalista, um editor e um cinegrafista. E de lá para cá nós estamos aí nessa jornada aí produzindo conteúdo, não só relativo às atividades da USP em Piracicaba, mas de certa forma, claro que em menor grau, mas sempre que possível também abrangendo o que é feito em outros campi da USP. Muito bom, Fabiano. Então, fala um pouquinho agora para a gente como é que é o seu trabalho do dia a dia dentro da TV USP. Qual é o carro-chefe de vocês, da programação? Como é que se estrutura essa programação? E dentro de uma universidade, né, tão importante como a USP, que eu acho que vocês também não atendem só a USP de Piracicaba. Como é que é o trabalho cotidiano da TV USP aí? Bom, nós trabalhamos integrados à divisão de comunicação de uma das unidades da USP, que é a ESALC, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, que fica aqui no campus da USP em Piracicaba, e a TV USP, ela é um órgão, então, que está ligado à divisão de comunicação. Então, nós acabamos interagindo muito com o pessoal ligado à assessoria de imprensa, a equipe da divisão de comunicação de forma geral, mas para além daquilo que é gerado no âmbito da divisão de comunicação da ESALC especificamente, nós interagimos também com profissionais de comunicação de outras unidades e de outros campi da USP, para não ficar demasiadamente concentrados só naquilo que é produzido aqui em Piracicaba, porque o campus da USP em Piracicaba ele tem 7 cursos de graduação e ele é nacional e internacionalmente conhecido, né, pelo carro-chefe, que é o curso de Engenharia Agronômica, que por si só já daria muito conteúdo, já renderia muita pauta, mas a gente tenta, na medida do possível e na medida das nossas possibilidades também, vez por outra, fazer essa conexão com outros campi, com pesquisadores de outras unidades, para dar um pouco mais de diversidade aos temas que são tratados nos nossos programas, né? Hoje, nós temos entre programas e interprogramas 12 títulos. Alguns são mais institucionais, então são mais ligados, vamos dizer assim, à atividade da divisão de comunicação, que tem ali assessoria de imprensa, a parte de eventos, cerimonial e assim por diante. Então, alguns produtos que são gerados, eles têm uma cara, vamos dizer assim, mais institucional, são boletins informativos daquilo que acontece no dia a dia do campus e assim por diante.
Outros, eles já têm um caráter mais interinstitucional, então são aqueles títulos para os quais a gente traz convidados de fora, sejam de outras unidades da USP, né, docentes, pesquisadores de outros departamentos, de outros campi, ou mesmo profissionais, pesquisadores de outras universidades, como inclusive da própria Unesp. Já tivemos aí a oportunidade e o privilégio de ter contato e entrevistar muitos pesquisadores da Unesp que, em algum grau, desenvolvem pesquisa em parceria com o pessoal da USP, né? Mas com uma equipe bastante enxuta, como eu falei, a atividade da gente não para. E nós acabamos, quase que de forma muito orgânica, ingerindo muito um no trabalho do outro, né? Isso tem sido muito saudável no decorrer desses 13 anos, porque apesar de ter a figura de um produtor, que já por si só acumula a responsabilidade, né, do jornalismo, da reportagem, e ter as figuras do editor e do cinegrafista, no final das contas, no dia a dia, o cinegrafista, né, o profissional que foi concursado como cinegrafista, que é o caso do colega Moacir, que está aqui comigo, inclusive, ele acaba editando também, contribui com pauta, até pergunta faz para o entrevistado, às vezes quando o meu repertório está meio curto, ele acaba complementando. O Fábio, que é o editor, também é um ótimo cinegrafista, opera drone, dirige, viaja comigo. Então, assim, é uma atividade muito dinâmica, porque se faz necessário frente à realidade da gente, inclusive de infraestrutura, né? Fabiano, você comentando isso aí, eu não posso deixar de comentar aqui também, né? Uma coisa que eu vi hoje, né? A gente está vindo aqui para gravar o programa hoje, eu estava assistindo o jornal em casa, porque pelo seguinte, sempre a TV universitária, ela tinha como talvez um objetivo de ser igual a uma TV comercial, né? A gente sempre fala, nossa, se ela conseguir ser como uma TV comercial, ela é muito boa, né? Uma TV ótima. E principalmente com a questão de estrutura, a gente sabe que não dá. Só que nós estamos vendo agora que as comerciais é que estão tendo que se adaptar como as TVs universitárias. Elas que estão nos copiando agora, vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer, por assim dizer, eu estava assistindo um jornal em casa, aqui da cidade de Bauru, né? De uma emissora que tem, né, o nome de ter um padrão, né? E agora o repórter estava fazendo uma chamada ao vivo, porque não tem mais reportagem, é só chamada ao vivo, né? No celular, e era ele sozinho. E aí tudo bem, mas o que eu achei mais engraçado foi que ele foi virar a câmera do celular para poder pegar as imagens. Então ele foi lá, tudo ao vivo, né? O que era impensado em alguns anos atrás, ele foi lá, virou a câmera do celular, depois foi tirar o telefone do tripé que ele estava, então tudo balançando, né? E aquilo foi ao vivo, ele comentando, quando ele foi focar o que ele queria, tudo desfocado, porque era ele que estava gravando ainda, até que o celular faz do foco automático, ou seja, uma improvisação, né? Que para nós é o dia a dia, mas que numa emissora comercial é uma inovação. Mas a questão é a realidade da comunicação essa hoje. A tecnologia está permitindo tanto a gente ter equipes reduzidas que, claro que a exploração das TV comerciais vão cada vez maior nos funcionários, mas a linguagem também está mudando. Como é que você vê essa aproximação aí dessa linguagem universitária com a linguagem de um jornalismo de padrão, né, internacional, ou pelo menos de um padrão regional, né? Talvez um jornal nacional dificilmente vai fazer isso, mas o jornal local já é permitido fazer. Como é que você vê essa junção aí dessas duas linguagens, universitária e comercial, hoje em dia? Eu acho que a própria pergunta, né, professor Francisco, ela já traz uma boa parte, uma boa carga da resposta, né? TV universitária, a gente sempre falou isso, né, que TV universitária sempre foi espaço de experimentação. Não é isso que nós ouvíamos? Os congressos da BTU, no Intercom, em diversos espaços onde se debatia a TV universitária enquanto parte do campo público de televisão, nós ouvimos muito, inclusive de colegas de outras, né, das legislativas, das comunitárias, diversas vezes comentários do tipo, vocês têm sorte, né? Vocês são bem-aventurados porque vocês estão num espaço onde a experimentação é permitida, algo que não só nas TVs comerciais, mas até em algumas outras áreas né, da TV do campo público não eram admitidas até pouco tempo atrás. E eu venho de uma TV comercial, né, inclusive muito provavelmente essa da qual o colega fala, onde a gente tinha um padrão de qualidade, né, inclusive por escrito, um manual, onde era inadmissível, até pouquíssimo tempo atrás, a ideia de usar um smartphone para gravar
colocar no ar um trecho em vídeo gravado com smartphone era algo impensado. Quanto mais fazer uma transmissão ao vivo. Recentemente, nós estivemos ali em Brasília, no Palácio do Planalto, num evento. Inclusive, acho que o meu último ato, né, como presidente da BTU, assinando um convênio lá da Rede Nacional de Comunicação Pública, né, junto com o EBC e tal. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando, depois da cerimônia, nós descemos o elevador ali para o piso térreo do Palácio do Planalto. Diversos profissionais de televisões comerciais estavam sozinhos. Era o profissional, o jornalista com um tripé, um adaptador, com um smartphone, conectado com um fone com fio no smartphone, e ali parado, esperando um comando do estúdio para entrar ao vivo com alguma notícia, alguma informação sobre o Palácio do Planalto, quer dizer, o centro do poder executivo do país, e o pessoal ali com cubo no microfone, algo que há 5 anos atrás era inimaginável. Né? Quando você começou, provavelmente, né, vivenciou o que eu vivenciei, que a gente ia para a rua com equipe. Né? Tinha um motorista, tinha um contra-regra, tinha um cinegrafista, tinha o produtor e tinha o repórter. Né? O tamanho do carro tinha que aumentar para levar a equipe toda. Né? Um só carro. Eu lembro que uma das coisas que eu ouvi uma vez em sala de aula de um aluno de jornalismo, que na época me deixou muito indignado, porque nós já vínhamos acompanhando essa tendência, ainda em sala de aula, já percebíamos isso, e um aluno de jornalismo, uma vez, voltando de uma externa, de um exercício de externa, voltou lá numa situação de confusão com o técnico do laboratório, porque o técnico estava carregado de equipamento, ele se negou a ajudar a carregar. E aí eu fui questionar ali, tentando, né, fazer ali um meio de campo, ver o que aconteceu, e o menino falou que ele tinha aprendido em sala de aula que o repórter só carrega o microfone. Eu digo, olha, eu queria voltar no tempo para levar para ele umas imagens daquilo que eu vi hoje. É verdade, cara. Olha, quando eu comecei, Fabiano, não sei se eu comecei antes de você, eu acho que eu peguei uma televisão mais pobre, né? Porque a gente ainda usava o Matic, né? Então tinha tinha o motorista, tinha o cinegrafista, o cara do som, porque era separado o som, gravava o som separado da imagem, então tinha um cara que ia atrás com o som, e o iluminador, né? Aí quando a televisão comprou a Betacam, né? Já 2 foram mandados embora, o iluminador e e o cara do som, né? A equipe já ficou de 3. Depois o próprio cinegrafista começou a dirigir, e ficou 2 pessoas durante muito tempo. Agora, uma pessoa só, realmente, o que eu acho que é ruim, né, Fabiano? Não é bom, né? Porque a televisão é feita por equipe, né? O olhar do cinegrafista é outro quando o repórter está conversando, ele está olhando outras coisas, pegando uma imagem diferente, né? Então, assim, eu acho que talvez agora a gente tenha até a oportunidade de fazer diferente disso, né? Já que eles não estão nos copiando, vamos fazer outra coisa agora. Vamos experimentar mais, né? Uma outra linguagem, né? Quem sabe? É muito... Perfeito. Porque essa ideia mesmo, professor, é muito importante que você pontua, né? Essa coisa, não é só a tecnologia e o equipamento, né? Quanto a gente perde, né? E não é menosprezar a capacidade profissional nenhum que tem, por necessidade, feito o trabalho sozinho, mas quanto a gente perde, né, de enriquecer o processo pelo fato de não ter alguém para trocar experiência, né? Mas, como eu falei, muitas vezes eu vou para campo entrevistar, o meu cinegrafista, que trabalha comigo, ele é biólogo de formação. Então, assim, ele muitas e muitas vezes já enriqueceu a entrevista, complementando com perguntas, tomando como base a formação dele e a formação do entrevistado, coisas que não são do meu conhecimento. Eu segui muitas vezes um release para elaborar 2, 3 perguntas, mas em cima da resposta ele já vislumbrou alguma coisa que enriqueceu o processo. Se eu tivesse sozinho com um smartphone, teria feito as 2, 3 perguntas que eu escrevi no release, mas o processo não teria sido enriquecido. Bom, já que a gente está falando um pouquinho da produção de vocês aí, o Fabiano mandou para a gente um pequeno vídeo para a gente poder ver um pouquinho da estrutura da TV USP de Piracicaba. Vamos assistir o vídeo, depois a gente volta. Criada em 2010, como parte da então chamada Rede USP de Rádio e Televisão, a TV USP Piracicaba ingressa, quase que imediatamente, no canal universitário de Piracicaba, passando a exibir as suas produções locais e também o conteúdo oriundo de outras televisões integrantes da rede.
Até que, em 2013, sua estrutura é transferida para a divisão de comunicação da Exalc USP. Desde então, além das produções para a televisão, a equipe da TV USP passa também a produzir conteúdo institucional, como boletins informativos divulgando atividades internas, vídeos institucionais para a unidade e seus cursos de graduação, videoaulas e transmissão ao vivo de eventos institucionais. Hoje a TV USP Piracicaba produz regularmente 12 títulos, entre boletins informativos, interprogramas, uma revista eletrônica, programas de entrevista e documentários, sendo que parte deste conteúdo é compartilhado com outras televisões e entidades nacionais e internacionais parceiras, que levam o conteúdo da TV USP para diversos cantos do país e do mundo. Presente no sistema local de TV a cabo e nas principais redes sociais, a TV USP Piracicaba se prepara agora para um passo muito importante: o ingresso na Rede Nacional de Comunicação Pública, a RNCP, a partir de parceria assinada com a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, na expectativa de inaugurar, em Piracicaba, um canal aberto digital que leve seu conteúdo educativo, informativo e cultural para toda a região. Essa é a TV USP Piracicaba, ligada à divisão de comunicação da Exalc USP. 14 anos no ar, aproximando a comunidade acadêmica da sociedade. Fabiano, qual que você colocaria como maior desafio, né? Sem falar de estrutura, porque isso é comum para todo mundo, né? Toda TV universitária sempre vai precisar e depender de mais de alguma coisa. Mas para vocês aí, qual que você vê os principais desafios da TV USP, tanto do ponto de vista institucional, também de consolidação no ambiente de distribuição? Vocês estão hoje no Cabo, né? Aí também em Piracicaba. O que você colocaria como principais desafios ou projetos que vocês têm aí à frente? Na verdade, o nosso principal desafio hoje, ele passa efetivamente pela questão da infraestrutura, não tem como negar, mas assim, se até um tempo atrás o grande desafio era legitimar o trabalho, ou seja, demonstrar a importância da presença da televisão universitária para a própria instituição, a fim de justificar, por exemplo, investimento em equipamento, em equipe, coisa do gênero, hoje a gente percebe que até por força da mudança de comportamento, do crescente nível de consumo de conteúdo audiovisual, a universidade, de certa forma, pelo menos tem sido a nossa experiência, a universidade ela se convenceu da importância de manter uma estrutura como essa para divulgar aquilo que é produzido no âmbito da universidade, para gerar essa aproximação com a sociedade, que no nosso caso, assim como na Unesp, né, o caso da USP, da Unicamp, de tantas outras, é a grande financiadora, através dos impostos pagos, é a grande financiadora daquilo que é feito dentro da universidade pública. Então, a gente percebe que cresceu muito o interesse por parte da comunidade acadêmica, da comunidade interna, com relação àquilo que é feito pela TV e como esse trabalho pode colaborar, contribuir com a divulgação das pesquisas e assim por diante. Por outro lado, isso no nosso caso específico, é até um caso bem curioso, ele se refletiu na montagem de uma infraestrutura muito boa, de equipamento. Então, assim, se adquiriu muita coisa, uma estrutura bastante adequada, se nós compararmos com a realidade de outras TVs universitárias, mas ainda não refletiu na necessidade do aumento da equipe para operar tudo aquilo que foi adquirido. A gente, às vezes, até brinca com colegas em eventos da BTU e tal, a gente tem mais equipamento do que gente, né? A dificuldade não é comprar, não é equipar com o que há de mais moderno. A dificuldade é conseguir incrementar a equipe na perspectiva de ter gente suficiente para operar tudo isso e incrementar a produção.
Mas, para além disso, eu acho que o grande desafio hoje é extrapolar realmente as limitações que a TV a cabo impõe, né? Porque é um serviço que a gente sabe que passa por um momento de profunda transformação, uma encruzilhada, eu diria assim, no que diz respeito à sua permanência, à sua relevância dentro daquilo que é oferecido enquanto produto audiovisual ou canais, plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual no Brasil, e nós ainda estamos muito limitados. Para nós, hoje, o desafio tem sido extrapolar as possibilidades que o YouTube, no caso, né, da internet, e o canal universitário no serviço de cabo aqui, nos permitem alcançar. Por isso, a gente tem feito muita parceria, né, com outras TVs do campo público, promovendo o envio de conteúdo daquilo que é produzido, para tentar aumentar, vamos dizer assim, a abrangência e o alcance daquilo que já é produzido costumeiramente para o YouTube e também para o canal universitário. Inclusive, vocês fizeram a consignação, né, a parceria com a EBC para a consignação no canal aberto. Vocês aderiram ao programa, não é isso? Exatamente, nós aderimos ao programa, agora estamos no aguardo, preenchemos, né, toda a papelada, todos os formulários, agora estamos no aguardo, então, do desdobramento das próximas etapas, na perspectiva de, através dessa parceria, conseguir alcançar a região aqui de forma mais abrangente através de um canal aberto digital. Esse canal aberto, qual seria o tamanho dessa região, da população que esse canal atingiria aí em Piracicaba? Nós estamos falando de quantos domicílios? Então, na cidade de Piracicaba, nós temos hoje uma população aproximada de 450 mil pessoas, né? Falando só da sede do município. Se nós levarmos em consideração que aqui na região ela é uma região densamente povoada, então tem muitas cidades limítrofes aqui onde você já não identifica o que é Piracicaba, o que é Santa Bárbara do Oeste, o que é Piracicaba, o que é Limeira, né? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de, na medida daquilo, claro, que a regulamentação desse espectro permite, alcançar uma população maior. É muito importante, né, essa luta, né, e o apoio das gestões, né, das reitorias, né, para entender que o sinal aberto é necessário, não simplesmente para alcançar pessoas em quantidade, mas só aquele público que exatamente precisa do que nós fazemos na universidade, né, da pesquisa, do ensino, da extensão. São essas pessoas que muitas vezes não têm acesso ao cabo, não têm acesso ao streaming e não vão continuar não tendo, né? E a única opção mesmo, a mais barata e mais robusta, é mesmo o sinal aberto. Então, tomara que tudo dê certo para vocês aí, passando essa fase inicial mesmo, né, de burocrática que existe, e que vocês consigam mesmo essa parceria com a EBC, porque ela não simplesmente não reflete só sinal aberto, né, mas também todo um suporte e um apoio que a EBC, a TV Brasil, vem junto, né, para a TV USP, inclusive na troca, né, de programação de vocês também, na programação da TV Brasil, né? Então a gente espera que realmente vocês consigam efetivar mesmo essa parceria e em breve estejam também no sinal aberto. Essa é a nossa torcida. E obrigado por torcer conosco. E o que depender da gente, né, a gente vai tentar ajudar. Fabiano, para a gente começar e caminhando para o final do programa, agora vamos falar um pouquinho do conjunto das TV universitárias, né? Você, como ex-presidente, não podia deixar de ter essa troca aqui desse bate-papo aqui. Como é que você vê o atual momento para a TV universitária como um todo no Brasil? Nós estamos aí no início, né, de uma nova transição que vamos fazer para a TV 3.0. Já estamos quase com o decreto já pronto, vai ser assinado em 2025. E as TVs universitárias como um todo, qual é o balanço que você faz hoje, né, como por ter passado aí tanto tempo, né, na presidência da BTU? Foram 4 anos, né, que você ficou frente à BTU, né? Isso, 4 anos, 2 mandatos, 2 últimos mandatos antes de passar o bastão para o meu ilustre amigo e colega. Eu acho assim, Francisco, que é o grande momento de oportunidade, né? Temos lutas, temos desafios, e muitas vezes quando nós nos encontramos, né, a gente ouve muita queixa, muita reclamação e até desânimo de colegas que às vezes estão há 10, 12, 15, 20 anos
tentando mudar um cenário que aparentemente não mudou muito. Mas se a gente avaliar, acredito aí que dos últimos 5 anos para cá, eu percebo que a TV universitária ela foi se inserindo dentro desse contexto do campo público da televisão com mais força. Em parte porque se abriram oportunidades, né? Outras TVs do campo público reconheceram a importância da TV universitária, antes como parceira de conteúdo, né? Porque são TVs, as legislativas, as comunitárias, as educativas, elas sofrem de problemas semelhantes, né? Necessidade de conteúdo, conteúdo de qualidade, em volume adequado, para conseguir manter a sua programação de forma relevante no ar. E essa percepção, por conta de tudo isso, essa percepção da TV universitária, eu percebo que ela foi mudando junto a esses demais players do campo público, e eles foram trazendo as TVs universitárias para perto, abrindo possibilidades para que a gente também colocasse o nosso lado. Quer dizer, somos todos TVs do campo público, mas temos nossas particularidades, né? Tem coisa que é relevante para a TV universitária que talvez não seja tão interessante para as comunitárias e vice-versa. Mas esse diálogo ele foi se intensificando, e à medida que o diálogo foi se intensificando, foi se percebendo a importância que o outro segmento tem na construção desse campo público da teledifusão mais forte, mais relevante, mais próximo da sociedade. E com isso, a evolução da tecnologia que veio acontecendo paralelamente também foi abrindo oportunidades. Nós falávamos de alguns exemplos aqui, né, bem a questão do celular, do smartphone, do 4G, depois do 5G, como isso foi, de certa forma, facilitando o acesso das TVs universitárias a tecnologias, como entrar ao vivo, por exemplo, algo que a gente tinha muita dificuldade, porque não tinha unidade móvel, era tudo muito caro, fechar um link, coisa que só a TV comercial tinha, e como esse avanço da tecnologia foi nos possibilitando experimentar novas possibilidades. E o mesmo acontece a partir na perspectiva da distribuição, quando a gente vai para o vídeo sob demanda, quando a gente começa a explorar a internet, e eu diria até de forma mais inovadora do que as próprias TVs comerciais, agora com tudo aquilo que se desenha para a TV 3.0, essas parcerias, né, para ampliar o alcance das TVs universitárias através desses convênios com a EBC, compondo a rede nacional, né, de comunicação pública. Então, assim, eu acho que nós nunca tivemos tanta oportunidade em um único momento. A questão é se a gente vai se posicionar como protagonistas, a TV Universidade como um dos protagonistas nesse processo, ou a gente vai continuar chorando sobre o leite derramado, aquilo que não aconteceu, aquilo que não foi possível fazer, o jeito que nos trataram antes, a forma como nos preteriram de um ou outro processo. Eu acho que isso ficou no passado, e a ideia agora é aproveitar esse momento, né? Eu já aproveito para parabenizar você, a nova diretoria, porque já começaram trabalhando, vocês não deixaram a peteca cair, não teve nem fase de adaptação, né? Vocês já na sequência do próprio evento da posse da nova diretoria já estavam ali costurando novas parcerias, abrindo novas possibilidades, e isso é muito importante, para que percebam que a TV universitária ela continua viva, que ela é relevante e que ela tem muito a contribuir com esse debate. Então, essa participação nesses fóruns de debate, seja de questões tecnológicas, seja de questões de regulamentação, seja de questões de cultura, de criação de uma cultura de desenvolvimento de conteúdo, ela é muito importante. E a BTU tem feito isso, representando o segmento de uma forma brilhante. E cada vez mais, né, Fabiano, se a gente conseguir estruturar a BTU nessa troca de informação, de conteúdo, de produção conjunta, é isso que nos fortalece, né? Por isso que a gente está com esse objetivo de mostrar aos gestores, talvez, para facilitar até mesmo esse contato, saber quem é o diretor de Rondônia, da TV UFAM, lá do Maranhão, para a gente poder realmente estreitar e nos fortalecer, porque aí a gente consegue, talvez, uma luta menos tão dura, né, que você acabou de colocar, né, porque realmente o desafio é muito grande. Mas eu também concordo com você, nós estamos num momento muito positivo para quem olha o copo meio cheio, né, e não meio vazio, para a gente poder ter, quem sabe, uma perspectiva
mais favorável para a TV universitária, que realmente é uma necessidade do campo público e da democracia, né? A gente faz parte exatamente desse espaço pequeno, né? Que a gente luta tanto nos meios de comunicação mais democráticos. Fabiano, só tenho a agradecer a sua participação aqui, foi muito bom revê-lo, né? Não conhecê-lo, porque já conheço aí de uma longa data, mas revê-lo, foi um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Professor Francisco, eu que agradeço, né? Agradeço em meu nome, em nome de toda a equipe aqui da TV USP, e agradeço não só a você, mas a toda a equipe da TV Unesp, aí, que em parceria com a BTU tem feito esse trabalho brilhante. Obrigado. Obrigado a você. E você continua nos assistindo, assine o canal, assine as notificações para continuar recebendo conteúdos da nossa série Somos a BTU. Até o próximo programa.